Cena. Uma noite silenciosa. Carl Jung está sentado em seu consultório, rodeado por livros e anotações sobre psicologia profunda. De repente, a luz da vela pisca, e quando ele olha para frente, vê Jesus sentado diante dele, com um olhar sereno e penetrante. Surpreso, mas curioso. Quem és tu? Uma projeção do meu inconsciente? Uma manifestação arquetípica? Carl Jung, tu tens buscado compreender a psique humana e os mistérios que residem dentro dela. Hoje, conversaremos sobre aquilo que transcende o consciente e o inconsciente. Fascinante. Passei minha vida explorando a mente e suas profundezas. Descobri que a psique não é apenas um conjunto de pensamentos racionais, mas um oceano de símbolos e arquétipos que moldam nossas vidas. Jesus. E te digo que esse oceano reflete algo ainda maior, pois o que chamas de arquétipos são sombras de uma verdade superior, impressões do divino na alma humana. Interessante. Sempre acreditei que os arquétipos emergem do inconsciente coletivo, moldados pela história da humanidade. Mas tu dizes que eles vêm de algo além do humano? Sim. O inconsciente coletivo é um espelho daquilo que é eterno. Assim como o homem reflete a imagem de Deus, sua psique carrega ecos dessa origem divina. Então, segundo tua visão, Deus não está apenas fora de nós, mas dentro de nossa psique. Deus está além e dentro. Pois o reino de Deus está no meio de vós, e aquele que busca dentro de si encontrará as marcas do Criador. Jung leva a mão ao queixo, pensativo. Isso ressoa com minha ideia de que a individuação, o processo de integração do eu com o self, é, na verdade, um caminho de retorno à totalidade. E digo-te, aquele que deseja encontrar a verdade deve estar disposto a perder-se, pois quem perder a sua vida por amor à verdade, esse a encontrará. Jung ergue as sobrancelhas, surpreso com a profundidade da resposta. Então, o verdadeiro processo de individuação não é apenas integrar as sombras do inconsciente, mas permitir-se ser transformado pela verdade. Jesus. Sim, Carl Jung. Pois aquele que se prende ao que já conhece não pode avançar para aquilo que ainda não compreende. Jung suspira e olha para seus escritos. Pela primeira vez, ele sente que sua jornada pelo inconsciente pode ter sido apenas o começo de algo muito maior. Mestre Jesus, essa conversa me intriga profundamente. Quero entender mais sobre essa transformação da psique e o caminho para a verdadeira iluminação. Então continuemos, Carl Jung, pois aquele que busca a verdade de coração aberto jamais ficará sem resposta. O ambiente muda. Jung e Jesus agora estão em um vasto deserto ao entardecer. O vento sopra levemente, carregando uma sensação de mistério. Jung olha ao redor, sentindo que esse lugar representa algo simbólico dentro de sua própria mente. Observando o deserto, interessante. O deserto. Um arquétipo poderoso. O lugar onde somos confrontados com a solidão e nossos próprios medos. Sim, Carl Jung. Pois é no deserto que o homem se vê como realmente é. Longe das distrações, ele encara a si mesmo, sem máscaras. Isso me lembra minha teoria da sombra, os aspectos reprimidos da psique humana, tudo aquilo que evitamos encarar porque nos assusta. Mas cedo ou tarde, a sombra se manifesta. E te digo, aquele que não encara sua própria escuridão jamais verá a verdadeira luz. Pois como podes conhecer a plenitude se recusas a reconhecer tua própria incompletude? Jung franze a testa, sentindo o peso das palavras. Sempre defendi que a individuação exige a integração da sombra. Muitos tentam fugir dela, mas eu percebi que fugir é inútil. Devemos encará-la e compreendê-la, ou seremos controlados por aquilo que negamos. O que não é trazido à luz continua a reger o homem em segredo, mas quem aceita ver a verdade dentro de si pode começar a transformação. Jung suspira, refletindo profundamente. Muitos pensam que são bons apenas porque não enxergam sua própria maldade, mas eu descobri que o mal habita dentro de todos nós. Reprimi-lo sem compreendê-lo só o torna mais forte. E por isso te digo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois quem olha para sua própria sombra sem medo, pode encontrar nela a chave para sua redenção. Jung olha para o horizonte do deserto, contemplativo. Então, tu dizes que a escuridão dentro de nós não deve ser negada, mas transformada? Sim, pois a luz não nega a escuridão, ela ilumina. Jung passa a mão pelo rosto, pensativo. Esse é um desafio difícil. Muitos temem sua própria sombra. Olhar para dentro de si mesmo pode ser mais assustador do que enfrentar o próprio mundo. Sim, Carl Jung.
Mas te digo, não tenhais medo, pois aquele que tem coragem de olhar para si mesmo com sinceridade já deu o primeiro passo para a verdadeira transformação. Jung ergue o olhar para Jesus e, por um instante, sente que sua busca pela compreensão do inconsciente pode ter encontrado um novo significado. Isso me faz pensar, e se a escuridão dentro de nós for, na verdade, um convite para algo maior? Jesus sorri levemente. Talvez, Carl Jung, talvez. O vento sopra mais forte e o deserto parece se expandir ao redor deles. A conversa ainda não terminou e Jung sente que está prestes a compreender algo ainda mais profundo. Agora o cenário muda para uma paisagem montanhosa. A caminhada é árdua, mas o objetivo é claro, o topo da montanha. À medida que subem, o ambiente se torna mais sereno, mais próximo da paz. As montanhas simbolizam a jornada interna, que leva à plenitude do self. Jung, olhando para as montanhas. Este caminho me lembra da jornada de individuação, o processo de integração de todas as partes do eu, a fim de alcançar a totalidade. Cada passo que damos nos aproxima de quem realmente somos, e ao mesmo tempo nos desafia. Jesus, e digo-te, Carl Jung, o caminho para a totalidade é também o caminho do coração, pois o verdadeiro eu não está separado do divino. O self, como tu chamas, está em harmonia com a essência de Deus. Então o self não é apenas uma construção psíquica, mas algo mais profundo? Um reflexo do divino? Sim, o self é a manifestação da imagem de Deus em cada ser humano. Quando alguém encontra seu verdadeiro eu, encontra também a sua unidade com o Criador. Jung pondera sobre essas palavras. Mas, mestre, o que acontece quando a pessoa não consegue integrar todos os aspectos do seu ser? Quando ainda está em conflito consigo mesma? O conflito é natural, mas é uma oportunidade para crescer. A verdadeira plenitude não vem da perfeição externa, mas da aceitação interna. Pois aquele que aceita sua vulnerabilidade, sua humanidade, é capaz de transcender a separação entre o ego e o self. Isso ressoa com a ideia de que a individuação não é um estado fixo, mas um processo contínuo de autodescoberta. Mas também percebo que para alcançar a verdadeira plenitude é necessário abrir-se para o divino, para algo além do ego. Pois te digo, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. O caminho para o self não está no ego, mas na entrega. A plenitude vem quando o homem se rende ao que é maior do que ele mesmo. Jung olha profundamente nos olhos de Jesus, como se tentando compreender a profundidade de suas palavras. A rendição. Talvez no fundo, a individuação não seja um processo de controle ou conquista do ego, mas de entrega a algo maior. Isso me faz pensar na relação entre o humano e o divino. Como podemos integrar essa dualidade de forma harmoniosa? Jesus. A integração acontece quando o homem reconhece que não é separado do divino, mas que a semente de Deus reside em seu interior. O verdadeiro eu é divino porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Jung observa as montanhas ao longe, como se cada pico representasse um estágio na jornada de transformação. E a jornada de individuação é, de certa forma, uma jornada espiritual, uma busca por retornar à nossa essência divina, mesmo que isso envolva enfrentar as partes sômbrias de nós mesmos. Jesus, sim, pois não há luz sem sombra, e não há verdadeira sabedoria sem compreensão do próprio ser. O caminho para a plenitude é um caminho de aceitação e transformação, onde a alma se reconcilia com a sua origem divina. Então, ao final, a individuação e a conexão com o divino não são dois caminhos diferentes, mas dois aspectos do mesmo processo. Jesus, exatamente Carl Jung. Pois quem encontra seu verdadeiro eu, encontra também a sua unidade com Deus. O self não está separado da essência divina, mas é a expressão daquilo que é eterno. Jung, agora com uma expressão mais serena, olha para o horizonte. A caminhada até o topo da montanha está chegando ao fim, e ele sente que uma nova compreensão se forma em sua mente. O caminho para a plenitude não é um fim, mas uma jornada que nunca acaba, sempre se expandindo, sempre se transformando. A jornada nunca acaba, pois a busca pelo divino é eterna. Mas a verdadeira paz vem quando entendemos que o caminho não é apenas para ser percorrido, mas também para ser vivido a cada passo. Jung olha para Jesus com um novo entendimento. O que antes parecia uma busca pela totalidade psicológica, agora se revela como uma busca pela unidade com o divino. Mestre Jesus,
Vejo agora que o processo de individuação é, na verdade, uma busca espiritual. A psicologia e a espiritualidade não são caminhos separados, mas complementares. E te digo, Carl Jung, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é uno, e a jornada é de transformação, não apenas da mente, mas do coração. Os dois continuam subindo a montanha, com a luz do sol se pondo no horizonte, simbolizando a chegada a um novo estado de compreensão e iluminação. Agora, eles estão em um jardim florido. O aroma das flores mistura-se com a brisa suave. A paisagem é calma, e a luz dourada do sol ilumina suavemente as figuras de Jung e Jesus. A atmosfera parece carregada de uma tranquilidade que parece ultrapassar os limites do tempo. Este lugar, sinto como se ele fosse um reflexo da paz interior que tanto busquei durante minha vida. O jardim simboliza a harmonia, a unidade que ocorre quando a psique encontra equilíbrio. Pois te digo, Carl Jung, a verdadeira cura vem quando o homem deixa de lutar contra o que é e aprende a viver em harmonia com aquilo que é. O ego, muitas vezes, é o obstáculo que impede a alma de se conectar com o divino. O ego, sim. Durante muito tempo, eu vi o ego como uma função necessária para a consciência, para a orientação na realidade. Mas agora vejo que ele também é uma prisão. A pessoa que está completamente identificada com o ego vive uma ilusão de separação. Jesus, o ego cria barreiras entre o homem e o divino. Mas a verdadeira cura vem quando o homem transcende essas barreiras e vê que ele não é o ego, mas o espírito que transcende a mente. Jung. Para transcender o ego, é necessário encarar as feridas, as sombras do inconsciente. O ego se protege, se defende, mas também impede o fluxo da cura. Como podemos então libertar-nos dessa prisão e encontrar a paz interior? A cura começa na aceitação. Aceitar a própria vulnerabilidade, os próprios limites, é o primeiro passo para transcendê-los. Quando o homem aceita sua fragilidade, ele se abre para o divino. E é aí que a verdadeira cura pode começar. A cura não vem do controle ou da resistência, mas da rendição, da entrega ao fluxo da vida. Pois te digo, quem quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos. A verdadeira liberdade vem da humildade e da entrega, não da busca incessante pelo poder ou controle sobre si mesmo e os outros. Isso ressoa com minha teoria de que a individuação, a integração do ego com o self, exige uma rendição ao processo da vida. Não podemos controlar tudo, mas podemos nos abrir à transformação que ocorre quando aceitamos a totalidade da nossa experiência. Jesus e Carl Jung, é no serviço aos outros que o homem encontra sua verdadeira liberdade, pois aquele que busca apenas a si mesmo jamais encontrará a paz. Mas aquele que serve ao próximo, serve a Deus. Jung observa as flores ao seu redor, sentindo um profundo senso de conexão com o momento presente. Ele sente, finalmente, que sua busca pela compreensão da psique humana encontrou um ponto de interseção com o divino. A busca pela cura, então, não é um esforço para escapar da dor ou da sombra, mas uma aceitação do todo. Ao aceitarmos nossa humanidade e também nossa ligação com o divino, podemos transcender o ego e alcançar a verdadeira paz. Pois o homem não é só corpo e mente, mas espírito. E o espírito é eterno. Quando o ego se dissolve e o homem encontra sua verdadeira natureza, ele se torna um com o divino, com a criação. Agora vejo. A cura não é um processo linear ou final. É uma jornada contínua, onde o homem se liberta das limitações do ego e se reconcilia com o divino que reside dentro dele. Sim. E essa reconciliação é a verdadeira libertação. Pois o homem que se conhece e se entrega ao divino, encontra em seu coração a paz que transcende todo entendimento. Jung sorri, sentindo uma paz interior que nunca experimentou antes. Ele compreende finalmente que sua jornada de individuação não era apenas uma busca pela totalidade da psique humana, mas pela reconexão com o divino que habita em cada ser humano. Mestre Jesus, agora vejo que a psicologia e a espiritualidade não são apenas caminhos complementares, mas o mesmo caminho. A jornada de autodescoberta é também uma jornada de autotransformação espiritual. Jesus, pois te digo, Carl Jung, o reino de Deus está dentro de vós. A verdadeira cura, a verdadeira libertação, vem quando o homem se reconcilia com a verdade de seu ser, e essa verdade divina. Os dois caminham juntos pelo jardim, agora em silêncio, cada passo representando a união entre o humano e o divino, a psique e o espírito.